Os irmãos aqui da igreja de Cascadura. Confesso para vocês que eu tinha um pouco de curiosidade e também um pouco de medo de conhecer o Rio de Janeiro. Trabalhei por 3 anos no Espírito Santo e quando ia a São Paulo, a Curitiba, eu passava por aqui e mal abasteci o carro com medo de parar em algum posto e acontecer alguma coisa que a gente vê aí na mídia, né? Mas nós temos percebido que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. E a igreja aqui é maravilhosa também. Já conheço alguns irmãos e fico feliz em conhecer outros. Neste final de semana nós vamos falar um pouco sobre o centro da nossa esperança. Um assunto de suma importância para todos nós. Hoje o tema, como o irmão Gildo mencionou, nós vamos falar um pouquinho sobre uma tristeza muito grande que pairou sobre algumas pessoas no século XIX. O século XIX foi um século marcado por muitas coisas interessantes. Existia, por exemplo, uma ciência chamada de frenologia. Não sei se alguém aqui já ouviu falar desta ciência, mas esta ciência ela estava baseada no fato de alguém fazer uma avaliação do caráter de alguém através do exame do formato do seu cérebro. Então, um especialista avaliava então o cérebro, ou seja, o crânio de uma pessoa, né? Avaliava o formato do crânio dessa pessoa, e através do formato do crânio se dizia então se essa pessoa era uma pessoa boa, uma pessoa ruim, e assim sucessivamente. Um amigo de Guilherme Miller fez então com que ele visitasse um homem especialista na área da frenologia, para que Miller pudesse talvez converter este homem. E quando o frenologista olhou Miller e disse: "Sente-se aqui, eu quero avaliar o seu crânio, o formato da sua cabeça." E ele começou então a palpar o crânio, a cabeça de Miller, sem que nunca tinha visto Miller, ele não conhecia Guilherme Miller. E ao começar a fazer o exame, o frenologista disse: "Olha, esse tal Guilherme Miller teria muita dificuldade em converter um homem como o Senhor. A sua cabeça, ela é incrível, é notável. O senhor é um homem de uma inteligência muito grande. Eu aposto que esse tal Miller teria um caroço enorme de fanatismo em sua cabeça, mas o Senhor não. O Senhor é um homem muito, muito inteligente." E ele então fez uma avaliação totalmente positiva na cabeça daquele homem que ele jamais sonhava ser o próprio Guilherme Miller. E depois que ele terminou ali o seu exame, ele então disse: "Escute, dê-me o seu nome para eu colocar aqui nos meus registros, porque é digno de nota que eu registre aqui este exame." E Miller disse então: "O meu nome não importa, escreva aí qualquer coisa." Ele disse: "Não, por favor, me dê o seu nome." E aquele cavalheiro então disse: "É Miller." O frenologista disse: "Miller? Mas Miller do quê?" O homem disse: "Guilherme Miller." O frenologista então sentou-se espantado por saber que havia então analisado a cabeça daquele homem tão famoso. Todos nós sabemos um pouquinho sobre quem foi Guilherme Miller. A princípio, Guilherme Miller, ele defendia a teoria deísta. O deísmo, ele acredita na existência de Deus, que Deus criou todas as coisas, porém depois de Deus ter criado todas as coisas, Deus abandonou a criação à sua própria sorte. Deus criou todas as coisas, mas não interferia mais na sua criação, nas escolhas que nós fazemos. E Miller então começou agora a estudar as Escrituras, a estudar a palavra de Deus. E ele só passava um texto
quando compreendia totalmente aquele que ele então tinha acabado de ler. Até que um dia ele se deparou com o famoso texto de Daniel 8, versículo 14. E ele disse-lhe: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A Bíblia de Guilherme Miller, ela é toda marcada. Interessante que os livros mais utilizados, segundo as manchas, ao folhear a Bíblia, é principalmente o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. E Miller, agora fazendo um estudo sobre essa tão interessante profecia, ele concluiu que o santuário a ser purificado seria a terra, no final dos 2.300 anos. Ele então calculou que o início dessa profecia, segundo a história, havia sido começada a contar do ano 457 a.C. E concluiu pelos seus estudos que, portanto, a volta de Jesus e a purificação da terra, que seria o santuário, ocorreria então entre o ano de 1843 a 1844. Muitas pessoas foram então se achegando a este movimento, e depois então fixaram a data mais certa, mais direta, 22 de outubro de 1844. Um homem chamado de Irã Edson, pedir para que o irmão coloque aqui, este homem aí, foi um daqueles que esperou ardentemente o dia 22 de outubro, para então encontrar Jesus. Este homem, com mais alguns adventistas, eles esperaram em uma casa, nós poderemos ver essa casa no próximo slide. Nesta casa aí, a volta de Jesus, aguardando que uma luz gloriosa aparecesse no céu e trouxesse então salvação ao seu povo. Porém, o dia 22 de outubro passou. Nós encontramos a narração deste fato com as seguintes palavras: ao soar a hora do relógio, a família de Edson e seus amigos, tal como os mileritas por toda parte, contaram as batidas com os corações opressos, quando nada mais se fez ouvir, senão o monótono ritmo de seu tic-tac, certificaram então que o dia havia passado, e o seu desapontamento tornou-se então em certeza. Disse Edson: nossas mais caras esperanças e expectações foram esmagadas, e um tal espírito de pranto nos sobreveio como nunca havíamos experimentado antes. Choramos e choramos até o alvorecer. Existiu um homem que ele aguardou ansiosamente também a volta de Jesus naquele dia, mas ele não ficou chateado, nem triste, não ficou decepcionado, porque ele faleceu alguns dias antes do dia 22. Carlos Fitt, este homem, foi conhecido na história adventista como o homem que foi um dos principais pregadores da segunda mensagem angélica, que dizia então que as igrejas denominacionais haviam caído e que os fiéis deveriam então sair de Babilônia. Ele fez um batismo de um grupo de pessoas alguns dias antes do dia 22, um dia muito frio. O batismo ocorreu ao ar livre, e Carlos Fitt então contraiu a tuberculose e acabou falecendo então no dia 14 de outubro. Logo depois do funeral, os seus filhos perguntaram à sua mãe: mamãe, nós veremos papai novamente?
E a senhora Fitch então disse: sim, queridos, só mais alguns dias, quando Jesus aparecer no dia 22, vocês verão o papai novamente. Os dias transcorreram, dias cheios de expectativa. Na noite de segunda-feira, dia 21 de outubro, as crianças tornaram a perguntar: mamãe, amanhã vamos nos encontrar com o papai? Sim, queridos, diz ela, olhando esperançosa para o céu. Passou-se a manhã do dia 22 de outubro. A tarde transcorreu normalmente, como qualquer dia comum. E eles então pensaram: a vinda de Jesus vai ocorrer à noite. Antes da meia-noite, nós veremos Jesus, e vocês poderão ver o papai de vocês novamente. Naquela época as pessoas morriam por coisas que hoje nós já quase não temos mais notícias, né? As pessoas morriam, por exemplo, com coqueluche, tosse comprida, né? Tuberculose, hoje já está, podemos dizer, totalmente controlada, mas naquela época não existia tratamento fácil. E muitos jovens, muitas crianças morriam de doenças. Muito comum isso ocorrer. E muitas daquelas famílias esperaram ansiosamente o dia 22 para poderem então rever os seus entes queridos. E a noite foi se adentrando. Faltam apenas minutos para as 24 horas. Segundos agora. Ao soarem as 12 badaladas do relógio da cozinha, todos os olhares se voltaram para o céu, aguardando o sinal do Filho do Homem. E nada. Não é possível. O que aconteceu? Indagavam as pessoas. Lágrimas começaram a rolar pela face de milhares de pessoas. 22 de outubro havia terminado e Jesus não havia retornado. Da varanda de sua casa, a senhora Fitch ainda continuava olhando o céu. A lua iluminava-lhe os olhos cheios d'água. Quase não notou uma pequena mão a tocar a sua e a lhe perguntar: mamãe, por que o papai não veio? Irmãos, foi uma triste decepção, uma amarga decepção. Irã Edson, ele passou a noite na sua casa juntamente com alguns adventistas esperando o retorno de Jesus. Quando o relógio assinalou as 24 horas que Jesus não voltou, de madrugada, ele juntamente, bem cedinho, melhor dizendo, ele juntamente com alguns colegas, eles se dirigiram, um pouquinho depois, irmão, a este celeiro, para orar, para ver se Deus enviava luz sobre o que tinha ocorrido. Por que Jesus não tinha retornado, como mostrava a profecia? E eles passaram um tempo ali em oração, rogando para que Deus enviasse luz, esclarecimento ao seu povo. Depois que eles tiveram a certeza que as suas orações tinham sido ouvidas, eles saíram deste celeiro, voltaram à sua casa, tomaram de jejum, e então Irã Edson convidou um amigo seu, Crosber, para que pudesse visitar alguns amigos, algumas pessoas também que haviam esperado o breve aparecimento de Jesus nas nuvens dos céus. Nós não sabemos o porquê ele escolheu passar através de um milharal, talvez para cortar caminho, talvez para evitar passar diante de alguma casa, de algumas pessoas que queriam blasfemar deles, falar mal, fazer chocarrices ou alguma coisa assim. O certo é que ele pegou o caminho por entre o milharal. Em dado momento, o seu amigo se achou andando sozinho. Ele estava conversando e de repente, quando ele olhou, já não viu Edson mais do seu lado.
Edson estava parado no milharal, olhando e fitando o céu. Ele conta isso com as seguintes palavras: detive-me em meio ao campo, o céu parecia abrir-se à vista, e vi distinta e claramente que, em lugar de nosso sumo sacerdote sair do lugar santíssimo do santuário celestial para vir à terra no dia 22 de outubro, ele pela primeira vez entrava neste dia no segundo compartimento do santuário, e que ele tinha uma obra para realizar no Santíssimo antes de vir à terra. Quando o amigo de Edson percebeu que estava sozinho, olhou para trás e disse: irmão Edson, o que está fazendo aí parado? E Edson disse: o Senhor tem respondido às nossas orações, o Senhor tem respondido o porquê da nossa decepção. Irmãos, eles então agora foram à Bíblia e começaram agora a refazer o estudo, com a perspectiva de um santuário a ser purificado, não aqui como sendo a terra, mas um santuário a ser purificado no céu. O texto que nós lemos, que foi lido para a nossa oração, carta aos Hebreus capítulo 8, nos traz uma mensagem maravilhosa. Versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Existe uma palavrinha muito interessante neste verso: suma. No grego essa palavra está kaphalaio, que significa a coisa principal, o ponto mais importante de toda a carta aos Hebreus. O ponto mais importante é que temos um sumo sacerdote nos céus. O versículo 2 até o versículo 5: ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Eles perceberam que o santuário terrestre tinha um sistema de culto, tinha uma liturgia, que os sacerdotes que o sumo sacerdote, antes de entrar no santuário, no lugar santíssimo, oficiava por um tempo no lugar santo, e que Jesus, ao subir aos céus, não entrou diretamente, portanto, no lugar santíssimo, mas primeiro ele tinha que oficiar no lugar santo, e que a purificação então do santuário celestial significava que ele havia adentrado o Santíssimo para então realizar a purificação deste santuário. Irmãos, uma luz brilhou em meio às trevas, em meio à escuridão. O que antes tinha havido, agora tinha sido motivo para uma decepção tão grande, agora começava a brilhar a luz. Uma esperança brotou no horizonte, e a mensagem agora trouxe fé, ânimo, coragem para aqueles irmãos adventistas. Hebreus capítulo 9, versículo 1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário. Quando o apóstolo diz o primeiro tinha ordenanças de culto, é como se ele dissesse que o segundo santuário também tem uma ordenança de culto.
Portanto, era necessário que Jesus cumprisse todo o que ocorria no santuário, tudo o que ocorria no santuário terrestre devia também acontecer com o santuário celestial. Hebreus 9, 23. Esse texto é muito interessante. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso e explicou que santuário deveria ser purificado. Quando o apóstolo diz, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem. O que eram as figuras das coisas que se achavam nos céus? O santuário terrestre. O santuário terrestre era uma figura do que existia lá no céu. O santuário terrestre precisava passar por uma purificação. Mas o apóstolo conclui: mas as próprias coisas celestiais também precisam ser purificadas, porém com sacrifícios melhores, não com sacrifícios de sangue de bodes, de ovelhas, de touros, mas com sacrifício do sangue do Filho de Deus. Irmãos, aqueles adventistas morreram nesta bendita esperança de que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo como nós, porém sem pecado. 1 João 2, versículo 1: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado para com o Pai. Nós temos aqui uma foto da sepultura de Irã Edson, que faleceu em 1882. Quando Jesus voltar, essa sepultura ela vai se abrir, talvez antes, por ocasião da ressurreição especial, sob a voz de Deus, segundo aquilo que nós cremos. E Edson então vai poder ver aquele em quem ele havia centrado a sua esperança. Ele vai poder ver a sua esperança concretizada. Ver Jesus voltar, pode passar, por favor. Ver Jesus voltar em grande glória nas nuvens dos céus. Nós temos essa esperança. Conta-se que passou um carro de som em uma determinada rua e duas adolescentes estavam à porta de sua casa, e o carro de som dizia: Jesus está voltando. Uma daquelas adolescentes abriu os braços para encontrar-se com Jesus, porque ela imaginou que Jesus estaria voltando exatamente naquele momento. Enquanto uma abriu os braços para se encontrar com Jesus, a outra correu e foi esconder-se embaixo da cama. Irmãos, qual seria a nossa reação se Jesus ele voltasse hoje? Jesus agora está no Santíssimo do Santuário Celestial, e a inspiração diz que nós não sabemos quão breve ele vai passar no julgamento para o caso de quem? Dos vivos. Se Jesus voltar em juízo para você hoje, para mim hoje, será que nós estamos preparados? Será que nós temos feito de Jesus, irmãos, o nosso melhor amigo? Eu me lembro de um hino, quando eu ainda não pertencia a esta fé, que dizia assim, que o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Será que nós temos amado a Jesus? Ou será que nós temos receio de nos encontrarmos com Ele? Precisamos confiar no seu amor, na sua graça, e nos preparar
para em breve ver esta maravilhosa cena, quando nós contemplaremos a face de nosso Mestre e do nosso grande Salvador. O Senhor nos abençoe e nos dê sua graça para isso. Amém. Amém.